Então, como eu disse, a urna eletrônica, ela, primeiro, ela não é conectada em nada, e segundo, segundo e terceiro, a gente garante que a urna eletrônica, que os softwares oficiais, que a urna eletrônica só funciona com os softwares oficiais. E como a gente garante isso? A gente garante isso com o que a gente chama de cadeia de confiança da urna eletrônica, que é uma forma, digamos, de tecnologia que garante o funcionamento daquele software, que aquele software só vai funcionar, que, na verdade, os softwares da Justiça Eleitoral só vão funcionar numa urna eletrônica e que uma urna eletrônica só vai funcionar com os softwares oficiais. Como que isso é garantido? Funciona da seguinte forma. Travou a minha apresentação. Tá abriu na última. Espera um pouquinho. Só, desculpa um pouquinho. Aqui. Funciona da seguinte forma. A urna eletrônica, quando ela é desenvolvida, ela vem com o que a gente chama de perímetro criptográfico, que é esse hardware de segurança que vem exclusivamente numa urna eletrônica. Ela não tem esse equipamento, ele não existe dentro de um computador normal, ou pelo menos nas características que a gente vai ver aqui numa urna eletrônica. E a urna eletrônica também tem outros componentes, como uma BIOS, né, que é o sistema básico de entrada e saída, que todo computador tem. Ela possui uma memória interna, como um HD, só que aqui no caso a 2020 já possui um SSD, a antiga possui uma memória flash. Possui uma memória RAM como qualquer computador, um processador, também como qualquer computador, e uma entrada e saída de mídias de aplicação, como também qualquer computador. A principal diferença dela para um computador é que ela possui esse perímetro criptográfico que foi desenvolvido especificamente para a urna eletrônica. Como funciona ele? Primeiro, para dizer para vocês o que é perímetro criptográfico. Vocês da Justiça Eleitoral, ainda mais do que eu, vão saber que vocês já ouviram falar inúmeras vezes de vários nomes diferentes. Então, vocês já ouviram falar com o nome de hardware de segurança da urna eletrônica, alguns chamam de perímetro criptográfico da placa-mãe, outros chamam de módulo de segurança embarcado, outros chamam de módulo de segurança em hardware. Então, vocês vão ouvir, por diversos momentos, em diversas apresentações, esses conceitos, que seja hardware de segurança ou que seja módulo de segurança, modo de sistema embarcado, perímetro criptográfico, é tudo a mesma coisa. Tá? Só nomes diferentes para o mesmo equipamento. Aqui a gente vai falar hardware de segurança, dependendo do público, a gente pode falar um pouco mais técnico, que é um perímetro criptográfico, mas aqui eu costumo chamar de hardware de segurança. E ele é fisicamente instalado numa placa-mãe, ele é um conjunto de chips e microchips aqui dentro e de memória que são instalados dentro dessa caixinha preta. E depois disso, ela é colocada uma resina em cima para evitar que alguém tire aquele chip e coloque outro no lugar. Então, só vai arrancar aquilo se arrancar todo o perímetro e quebra a placa-mãe, quebra o chip, se você não consegue colocar novamente. Por isso que ele fica numa caixinha preta aqui, e por isso que chama de perímetro, porque tudo que está aqui dentro faz parte desse perímetro seguro dessa placa da urna. Ele é presente nas urnas desde 2009, né? Ou seja, as urnas de 2009 para frente já possuem esse hardware de segurança. Desde as eleições de 2018, a gente já usa exclusivamente com ele. Ele possui 4 funções específicas, tá? Que ele faz: a cadeia de segurança, o token criptográfico, a autenticação de periféricos e a cadeia de certificado digital. Ele garante, como eu já disse, essa cadeia de segurança, que eu vou mostrar detalhadamente como a gente garante ela ali na frente, mas ela também é um token criptográfico, igual aquele tokenzinho que a gente usa para assinar documentos eletrônicos, aquele token que a gente compra na CertSign Solution. Só que ele é fixado na própria urna, certificando que a urna seja efetivamente tenha um certificado seguro, que é impossível de ser retirado, ou certificado ou o hardware também. Ela também é responsável, ou esse perímetro é responsável por autenticar periféricos. Então, lá na frente, quando eu digo que uma impressora segura e um teclado seguro, é que se eu trocasse a impressora, eu trocar um teclado, o próprio perímetro criptográfico, ou o hardware de segurança, não vai deixar, porque ele vai ter que ter lá do outro lado um certificado válido para poder ele validar os dois. E ele faz toda a cadeia de certificação digital, não só da urna, mas também da Justiça Eleitoral, para garantir todas essas assinaturas, que seja de boletim de urna, documentos,
e até o voto são assinados por essa cadeia de segurança. Como é que funciona também essa cadeia de segurança? Funciona assim, se a gente analisar um computador antigo ou um computador normal, todo computador possui o que a gente chama de BIOS, que é um chipzinho na placa-mãe, que ele é responsável por iniciar o computador. Antes de qualquer coisa, quando a gente liga energia no nosso computador em casa, o que liga é a BIOS. Aí a BIOS procura lá no nosso HD, no nosso disco local, uma parte que a gente chama de loader, né, ou de inicializador, que é a parte que vai ligar o sistema operacional, que vai pré-startar ou iniciar o sistema. Essa primeira parte que chama o que a gente chama, que inicia, digamos, o nosso sistema operacional, que se no nosso notebook tenha o Windows ou Linux ou Mac, ou até mesmo no celular. Se a gente estiver falando do celular, também tem que ter essa mesma ideia. Ela tem uma BIOS que liga o inicializador que inicia um sistema operacional. E aí, depois do sistema operacional aberto, a gente abre os nossos aplicativos. E como funciona isso? Toda essa sequência. Para a gente, quando liga o computador, você abre, depois abre o Word lá, está tudo trabalhando normalmente, abre a internet, está funcionando. Mas vírus podem existir nos aplicativos, podem existir no sistema operacional, podem existir no inicializador e pode existir na BIOS. Para quem lembra do passado que a gente tinha mais comum, o nosso computador, quando pegava vírus de BIOS, o pessoal falava, ei, pegou vírus na BIOS. Aí você passava o antivírus, quando desligava, ligava de novo, ele tinha vírus de novo. Era uma confusão. Hoje em dia já evoluiu bastante. A gente já não vê mais isso. Mas existe sim possibilidade de um computador comum ter um vírus ou um programa malicioso desde um aplicativo ao sistema operacional, ao inicializador, até chegar no próprio hardware e ter uma alteração nessa BIOS. E como que a urna eletrônica faz isso ou protege isso para que não aconteça vírus no aplicativo, no sistema operacional, no inicializador ou na BIOS? Através da cadeia de segurança. E como ela funciona? A urna eletrônica, diferente do computador, quando eu ligo a energia, a gente liga lá, a gente mesmo do cartão eletrônico liga aquela chavinha atrás dela, eu ligo o botão de liga e desliga, a primeira parte que liga é o hardware de segurança, né? Não é a BIOS como um computador normal. Primeiro, liga-se o hardware de segurança. Ele faz um desafio para a BIOS e pergunta para a BIOS lá, e aí, BIOS, você é uma BIOS assinada pela Justiça Eleitoral? Inclusive, tá, já para vocês dos católicos que talvez não conheçam, mas essa BIOS, ela vem da fábrica lá da Positivo, uma outra. Quando chega para a gente na Justiça Eleitoral, para a fábrica não, da China lá para a fábrica, uma BIOS. Quando chega na Positivo, ela está lá, a BIOS oficial da Justiça Eleitoral, que é assinada por nós e verificada. E aí sim o hardware pergunta para ela, e aí, você é essa BIOS assinada? Ele vai validar as assinaturas e diz, sou. Ou seja, se tiver algum vírus nela, alguma alteração em algum código, ela não vai funcionar. E aí vocês vão lembrar de um erro antigo que dava nas urnas eletrônicas, que ela ficava com a luzinha amarela, ele não ligava, ou então dava erro de hardware, ou se não me engano, erro 1, que ninguém sabia para que era aquele erro, mas ela não funcionava. É porque alguma coisa foi corrompida no meio do caminho. O hardware de segurança não deixou ligar a urna eletrônica. Só a partir da BIOS verificada, que aí sim o hardware de segurança deixa ligar a placa-mãe, a energia na placa-mãe inteira. Aí a gente continua fazendo o fluxo de checagem. Aí, ligando a placa-mãe, o próximo passo é a BIOS verificar nesse loader se ele não foi alterado também, se ele é válido da justiça. É válido? Sim. Aí ele deixa ligar o sistema operacional. Aí, antes de ligar o sistema operacional, ele verifica se o sistema operacional, que no caso a gente chama de Linux, é oficial. Ele diz, sim, isso é oficial. Aí o sistema operacional é iniciado. Só que o sistema operacional, quando ele é iniciado, ele faz um desafio para o hardware de segurança para ver se ele tem um certificado da Justiça Eleitoral e se ele é um hardware de segurança da Justiça Eleitoral. Se tiver isso, aí ele liga. Ou seja, isso garante que esse sistema operacional da Justiça Eleitoral não vai funcionar em nenhum computador que não seja uma urna eletrônica com um hardware de segurança e um certificado. E aqui é um ponto importante, não adianta ter só esse hardware de segurança se não tiver um certificado oficial gerado pela Justiça Eleitoral. Ou seja, não adianta a Positivo, a Diebold ou qualquer fabricante desenvolver um hardware se ele não tiver um certificado instalado dentro dele, esse desafio nunca vai ser passado. E aí o sistema operacional não vai ligar, inclusive numa urna fabricada idêntica a essa nossa, fabricada por um fabricante que queira, mas, digamos, sem o nosso consentimento,
ele não vai conseguir funcionar o sistema da Justiça Eleitoral por esse simples motivo, porque ela não tem um certificado lá dentro instalado. Certificado nosso, que é feito pelos nossos servidores, as pessoas novamente interferindo no processo, lá nos TRS instalados de certificado. E aí sim... Ô, Júnior. Sim? Leonardo aqui, do TR Alagoas. Diga. Desculpa interromper. Aquela questão da PF, quando eles participaram do TPS, em que fala que ia inicializar numa máquina virtual, nem chegou a esse ponto, né? Assim, só para deixar claro, eu acho, para os participantes. Sei que não é o foco da gente entrar muito nessa questão técnica, mas é porque a gente é sempre muito questionado sobre isso. Uhum. Eles, pelo que eu entendi, eles chegaram a somente para tentar acessar o disco, a criptografia que permitiria tentar iniciar o sistema operacional, né? Mas o sistema operacional Isso. iria brecar nessa Isso. verificação da cadeia de confiança, né? Da verificação do desafio de confiança do sistema que ele iria rodar adulterado, né? Se ele conseguisse isso, com o certificado que não iria bater, né? Isso. Na verdade, foi assim, em 2018, foi o primeiro teste da Polícia Federal, e aí eles conseguiram, sim, subir o sistema operacional da urna eletrônica numa máquina virtual, porque eles estavam usando o modelo das urnas 2018, que era um modelo que era híbrido na época ainda, a gente tinha urnas 2018 e urnas 2008 e urnas 2009 para frente, e sendo que as 2010 que tinham hardware de segurança, as 2008 não tinham. E aí eles usaram desse sistema operacional da urna 2008, que não tinha um hardware de segurança, e conseguiam subir. Tanto é que isso aqui foi implementado nas urnas seguintes, esse desafio com o hardware, e por esse motivo, na eleição 2018, a gente não usou a urna 2008. Porque a partir do teste público de segurança, que foi conseguido subir aquela máquina virtual, aí a Justiça implementou isso aqui e proibiu, ou seja, tecnicamente não existia mais a possibilidade de usar, mas isso inviabilizou o uso da 2008. Por esse motivo, lá em 2018, a gente não usou a urna 2008, depois do teste de segurança. E aí depois os testes seguintes, 2020, 2022, foram para outro lado. 2020 foi testando o JEDI e 2022 foi testando o JTEC Connect, mas nenhum mais conseguiu subir depois de implementado esses mecanismos aqui, conseguiu subir mais uma máquina virtual com sistemas operacionais da urna eletrônica. Então, a partir daí, sim, sem dúvida, esse teste foi abolido. Por isso da importância do teste público de segurança, porque cada vez que você vai achando ou vai identificando alguma vulnerabilidade ou necessidade de melhorias, vai sendo implementado e na versão seguinte já vai sendo corrigido. Apesar da urna ser a mesma, a mesma cara, de 95 para cá, agora que mudou em 2022, mas ela por dentro ela mudou completamente, ela vem evoluindo a cada ano e vem evoluindo cada vez mais. Então, volto a repetir, isso aqui foi implementado a partir das urnas de 2009, mas na eleição de 2018 foi obrigatório, ou seja, não tinha mais condições de usar o Enux se não fosse num hardware de segurança. E isso evoluiu. Até 2008 o certificado era instalado na máquina, entendeu? Era no software. E aí com o certificado no software fica muito mais fácil. Não fica muito mais fácil de ser invadido, mas num teste público de segurança que a pessoa tem o software na mão, ela consegue fazer isso, entendeu? Então ela conseguia mais fácil chegar nesse ponto. E agora com o hardware não, nem com o software na mão você consegue. E isso garante, inclusive, que a urna ela não precisaria nem ser lacrada, porque essas questões de segurança garantem por si só todo o controle de segurança que uma urna necessita. A gente lacra como um item a mais de segurança para evitar que alguém fale alguma coisa, que seja questionado, e mais um item de segurança. Mas o lacre ele é desnecessário por conta dessa cadeia de segurança, que é o que a gente chama, e que às vezes vocês vão ver aí, como esse desenhozinho aqui, que faz o que eu falei, de uma forma visual, mas aqui de uma forma mais técnica, que faz com que o hardware de segurança, antes de ligar, verifique a BIOS, que verifique o inicializador, que verifique o sistema operacional, que valida com o hardware de segurança,
estando validado, que aí sim ele vai abrir o aplicativo de voto, de totalização da urna eletrônica, e aí que a gente vai conseguir fazer a eleição normalmente. Qualquer momento que der problema nessa verificação, seja o sistema operacional não válido, que corrompa alguma coisa, seja o inicializador, seja a firmware, ou seja um aplicativo, o hardware não vai deixar ligado e vai dar um erro 1, que possivelmente quem é de cartório já viu numa eleição, dá esses erros aí, a gente não sabia o que era. E aí é uma falha que a gente talvez não conhecesse. Para as urnas 2020 tem uma novidadezinha atrás que agora ela vai escrever lá atrás da urna qual é o erro. E aqui, então isso aqui que chama de cadeia de confiança é isso que garante que a urna funciona exclusivamente com os sistemas da Justiça Eleitoral e os sistemas da Justiça Eleitoral vão funcionar exclusivamente numa urna eletrônica. E aí eu digo assim, aqueles vídeos que a gente vê na internet, olha como é fácil fazer um softwarezinho que o cara vota para o João e o voto cai para a Maria, e vota para a Maria e cai para o João. É extremamente fácil fazer um software daqueles. Agora, é impossível fazer com que aquele software funcione numa urna eletrônica. É impossível fazer com que o software da urna eletrônica funcione no computador daquele cara. Só vão funcionar os dois juntos, e isso tecnicamente é garantido. E nesse momento eu voltaria para a apresentação, essa parte técnica, tá? Respondendo aí o pedido do João Roberto, a gente voltaria para a apresentação falando da cadeia de segurança, né? Geralmente a gente não faz essa apresentação tão técnica, a não ser que seja para pessoas mais técnicas como você.